A língua tem poder, isso, sobre a vida e sobre a morte. Cara, que coisa forte. E quem gosta, os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Estão falando do fruto da morte e da vida, da maneira que cada um sabe usar. Então, quando a Bíblia vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, a Bíblia deixa bem claro que a palavra, não está falando apenas do órgão da língua, mas o que ela produz, que é a fala, que é a capacidade de nós falarmos, tem poder. E se tem poder, tudo que tem poder tem um fim espiritual. Que coisa forte, né? Então, quando diz que o poder está falando que é algo espiritual, que tem força no mundo espiritual. E aí nós vamos, a partir desse princípio, começar a entender todas as demais coisas que acontecem na Bíblia Sagrada e que demanda da palavra. E por que a Bíblia fala para usar a palavra, não só no sentido de falar, mas de produzir algo. Cada fala, cada coisa que você diz produz vida ou produz morte. E se nós não entendermos isso de uma forma profética, nós vamos usar a língua de forma errada. E nós vamos, de qualquer forma, usando certo ou errado, nós vamos comer o fruto do que ela produz. Isso não tem jeito, não tem como mudar isso, ok? Isso é um fato. Não temos poder sobre Satanás por meio de conhecimento só, ou de teoria, isso não funciona. Mas o que traz o poder para a igreja, e eu quero ser muito objetivo com vocês essa noite, é o testemunho de Jesus, o testemunho dele enraizado no meu coração, no seu coração como igreja, vai fazer com que haja uma reprodução, vai fazer com que o mundo espiritual, através das palavras, vai fazer com que o mundo possa conspirar a vida ou a morte. Vamos entender isso aqui. Eu queria que você fosse comigo em 2 Pedro. Vamos voltar um pouquinho. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1. E aí quem faz parte da minha turma de seminário, inclusive da aula de ontem, vai compreender mais profundamente isso aqui. Pedro vai escrever aqui no versículo 19 da sua segunda carta, no capítulo 1, que diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Então, a palavra dos profetas produziram vida. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Está ensinando a igreja. Como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, de homens, na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então vai falar que os profetas, olha que coisa profunda, vamos começar a entender isso aqui. Vai dizer que ainda mais que nós sejamos firmes através das palavras dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Então, se todas as palavras dos profetas que foram profetizados no Antigo Testamento, não estamos falando de profecia nos dias de hoje, estamos falando das profecias que aconteceram pelos profetas, que através das suas palavras geraram vida por gerações.
E você vai fazer aqui hoje? Não está nem aí, não. Ninguém está aí hoje, não. Então, o que Pedro está dizendo é fazendo o seguinte, presta atenção no que os profetas falaram, porque hoje a igreja vive resultado disso. Ele está fazendo uma menção de que lá atrás, os profetas que profetizaram, a igreja estava vivendo a profecia dos profetas que haviam profetizado há mais de 3, 4 mil anos atrás. Então, durante 4 mil anos, a palavra de um profeta se ecoa pela eternidade. As gerações vão nascendo, vão morrendo, vão nascendo, vão morrendo, mas a palavra do profeta continua. Que coisa linda, é isso que o apóstolo Pedro está falando à igreja. Está dizendo o seguinte, olha, é como uma candeia que brilha em lugar escuro. Então ele está falando, a palavra profética é sempre como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que a luz venha a romper as trevas. Esse é o poder da palavra profética, porque ela vai de encontro às trevas. Tudo que os profetas profetizaram a respeito de Cristo, a respeito da igreja, eles tiveram que irromper uma escuridão do tempo, principalmente no período interbíblico, que entre Malaquias e Mateus se passaram 400 anos de história. E durante esses 400 anos de história, a grande característica desse período foi que Deus fica em silêncio, não há profeta e não há profecia. E durante esse período, a igreja, o Novo Testamento surge no palco do silêncio de Deus e começando através de João Batista, que é a voz que pregava no deserto, aquele homem que vem anunciando o ministério de Jesus, anunciando a nova aliança que estava por vir. Mas a nova aliança não aconteceu do nada, Jesus não veio do nada, tudo veio de uma palavra que veio lá de trás, rompendo as trevas. Diga aleluia. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim, as nossas palavras têm poder para perpetuar por gerações, até que as profecias se cumpram. Então vai dizendo que vai brilhando até a estrela da alva nasce no coração de vocês. Não está falando de um pensamento, não está falando de uma doutrina, está falando de algo interno. Porque tudo que ele escreve está baseado no que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, que vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua. E nós vamos separar essas semanas, porque a Bíblia fala sobre boca, fala sobre língua, fala sobre lábios. Como entender isso? Ok? A profundidade disso tudo, a importância que isso tem para todos nós, que quase não falamos sobre esse assunto na igreja. E é interessante observar que o próprio apóstolo vai dizendo o seguinte, olha, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, quer dizer, nenhum dos profetas falaram o que deu na cabeça, ou que deram uma mexida para lá, uma mexida para cá, um ímpeto e uma rodada e saíram falando alguma coisa, não. Ok? Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens comuns, como cada um de nós, que falaram da parte de Deus, impelidos, cheios, voluntariamente, cheios de autoridade pelo Espírito Santo de Deus. E essas palavras se cumpriram. Tanto que o Novo Testamento, a base, quando começa a igreja, surge a igreja, primeiro começam os evangelhos, e depois dos evangelhos surge o livro de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, vem o Espírito Santo que desce, o Pentecostes que desce sobre a igreja, num lugar chamado cenáculo. Ali estavam os apóstolos e mais algumas pessoas que ficaram cheios do Espírito Santo e começam então a sair para pregar e começam a fazer a igreja. E a primeira igreja que houve, por incrível que pareça, foi uma comunidade cristã pequena de judeus que nasceram em Jerusalém. Não foram pessoas comuns, foram judeus que se converteram ao cristianismo. E aí qual era a base deles, já que não tinha literatura? Para eles, a igreja surge sem literatura. O primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito é o livro de Colossenses, em 49 depois de Cristo. A igreja tinha meio século até que tem acesso ao que a gente tem em casa e não abre.
E durante esse período, o que então eles pregavam? O testemunho de Jesus, certo? Que era, no capítulo 2 de Atos 2, no versículo 42, diz o seguinte: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quer dizer, aquilo que os profetas profetizavam, e foi isso que fez com que os judeus continuassem servindo a Cristo, porque a base do cristianismo é todo o palco do Antigo Testamento. É a profecia dos profetas. Isaías vai dizer lá no capítulo 9, no versículo 6, um filho se nos deu, um menino vos nasceu, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia, esse versículo me deixa arrepiado. E essas profecias no Novo Testamento é que passam a ter a base. Quer dizer, o profeta Isaías, há 3.000 e poucos anos, naquela época até Cristo, Isaías, uns 1.200 anos de Isaías até Cristo. Então, olha que coisa, de Isaías até Cristo, 1.200 mais 400, 1.200 anos de Isaías até Cristo, ele libera uma palavra: vai vir um menino, o Filho de Deus vai vir com poder, com autoridade. Então a palavra que o profeta libera no ar, como nós vamos fazer aqui hoje, como fazemos sempre, na nossa oração, no nosso clamor, essa palavra, ela vai irromper a escuridão. E aí aquela geração que ouviu isso morreu, nasceu outra geração e morreu, nasceu outra geração e morreu, até que Cristo nasceu. Quer dizer, o poder da vida, ela vai rompendo no meio das trevas. Aleluia. Hoje nós somos resultados das profecias dos profetas, resultado da perseverança dos apóstolos e dos irmãos, que principalmente do 1º século, do 7º século, então nem se fala, a grande perseguição que a igreja teve. E pessoas que perderam suas línguas, suas orelhas, que decapitaram suas mãos para não poderem mais folhear a Bíblia Sagrada. Esses irmãos, eles lançaram uma profecia, e a profecia era: essa palavra, ela vai perdurar e vai chegar nas gerações posteriores. E eis aí, eu e você somos fruto da profecia daqueles que deram a vida pelo Evangelho. Hoje a sua vida, a sua presença aqui, hoje, o cristianismo para você tem que ter um novo significado. Você precisa dar um significado mais poderoso apenas do que vir à igreja, levantar as mãos ou participar de uma campanha. Não, é muito mais poderoso. Você é fruto de uma palavra profética que surgiu nas gerações que se passaram. As próximas gerações, elas estão acolhidas, estão protegidas pelas palavras proféticas que nós lançamos nessa geração, que alcançam os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos nossos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos. A palavra que está sendo pregada aqui nessa noite, ela está irrompendo as trevas, por isso ela tem poder. Por isso a Bíblia vai dizer que a palavra tem poder. Ela tem poder para ir, ela tem poder para avançar, ela tem poder para quebrar, ela tem poder para anular, ela tem poder para fazer, ela tem poder para levantar, ela tem poder para cair, ela tem poder para quebrar. Essa é a palavra de Deus poderosa. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: não é apenas uma oração. Diga para ele: não é apenas uma oração. Deus precisa abençoar os meus lábios. Diga isso para ele abençoar os nossos lábios, para que as nossas palavras sejam como flechas. Ai, ai, ai. Deus está nesse lugar. Os santos profetas de Deus deixaram a luz profética brilhar até Belém. Quando chega em Belém, onde Jesus nasceu, se cumpre a palavra profética de Isaías.
Talvez você nunca tenha parado para buscar isso, ou para estudar sobre isso. Mas durante muito tempo da minha vida, estudando a palavra de Deus, eu dediquei tempo a isso. A saber sobre todas as palavras que os profetas profetizaram para Israel, e principalmente aqueles que profetizaram de uma forma escatológica. Quando vamos falar hoje de Daniel, nós vamos observar que já estamos na 21ª semana, isso é real. De tudo aquilo que acontecia em Babilônia, está se cumprindo nos dias de hoje, porque tudo que Daniel profetizava era escatológico, apontando para Cristo e para a igreja. Se cumpre. Quando você pega o livro de Ezequiel, então nem se fala. E quando você pega os profetas, o que profetizaram, você começa a encaixar a linha do tempo. Não é falar que Jesus está voltando por causa, vem a guerra da Rússia com não sei quem. Aí, Jesus está voltando. Vem um terremoto, todo mundo começa, Jesus está voltando. Agora Jesus está voltando. Não, a linha cronológica para esse acontecimento é as profecias dos profetas se cumprindo. Porque se você observar, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, não fala sobre tempo de volta, e sim sobre a consequência das igrejas, sobre que cada um receberá e qual lugar que cada um estará, ou aqueles que estarão e aqueles que não estarão. Toda a visão, todo o holofote profético está no Antigo Testamento, apontando para o Novo, apontando para o que vai acontecer quando Jesus nasce. Se cumpre a profecia de Isaías, Isaías sai de cena. Quando a igreja começa uma pequena comunidade em Jerusalém, e depois essa comunidade se estende e vai para Samaria, e depois vai para a Judéia, e depois eles começam, o apóstolo Paulo, a fazer a primeira viagem missionária no capítulo 13, depois a segunda viagem missionária, e cada viagem expandindo, alcançando uma região geográfica maior, abrindo igrejas, estabelecendo líderes, presbíteros, diáconos, pastores, levando a palavra de Deus a todo mundo. Essa profecia chegou até cada um de nós. Repita comigo: se lá atrás alguém houvesse desistido de continuar a fé, nós não estaríamos aqui. A sua permanência hoje, a sua consistência hoje, a sua determinação hoje, o seu alvo, o seu foco hoje, não é apenas por você, é pelas gerações que virão após a cada um de nós. Essa palavra é poderosa. Nós estamos 16 anos aqui dizendo Vila Kennedy é de Jesus, Vila Kennedy de Jesus. Aí, de vez em quando tem uns acontecimentos ruins aqui, a gente Vila Kennedy de Jesus. A palavra profética, por ser um reino das trevas, por ser principados e potestades, não é tão fácil. Mas a cada vez que nós levantamos as mãos e profetizamos, nós estamos irrompendo a escuridão. Estamos entrando, até que se rompa e haja luz. Pode ter certeza que o avivamento chegou aqui nesse lugar, e que esse avivamento alcance a igreja Assembleia, a igreja Assembleia aqui, a Assembleia ali, a igreja Metodista, a igreja Batista, que esse movimento que não vem de homens, mas vem de Deus, que não vem por momentos ou por fantasias ou por uma distração no culto ou um movimento de culto, mas vem pelo Espírito Santo que está nos alcançando, que possa mover todas as igrejas desse lugar. Vai haver um tempo de conversões que a gente não imagina, e quando isso acontecer, não aconteceu do nada, porque são 16 anos se profetizando. A palavra gera vida e gera morte, ela tem poder, e o poder da palavra dos profetas entraram pela eternidade. Uau! A Deus toda a honra e toda a glória. Aleluia! Agora, no entanto, essa palavra dos profetas, elas entraram, como diz Pedro na sua segunda, o apóstolo Pedro na sua segunda carta,
né? Ela penetrou também como uma luz brilhante de uma candeia no coração dos discípulos. E olha que interessante isso, porque quando Pedro está lá em Atos 10, Pedro estava na região de Jope, e essa região de Jope fica, a região do Mediterrâneo fica hoje, literalmente, 13 quilômetros da faixa de Gaza. E essa região era uma região de pescadores também, mas do litoral do Mediterrâneo. E ali Pedro está na casa de um homem chamado Simão o Curtidor. E ele estava de viagem, ele para um pouco para almoçar e para descansar. E depois do almoço, Pedro vai se deitar um pouquinho para tirar um soninho da tarde, porque os discípulos não paravam. E naquele momento que ele está lá, ele está fora da rota. Ele está fora da rota. Repita comigo, ele está fora da rota. Porque os outros estavam, uma parte em Jerusalém, um na Judéia e outro em Samaria. Pedro está no Mediterrâneo. E quando vamos olhar essa questão geográfica, vai nos encantar mais ainda, porque quando Pedro está lá um pouquinho mais à frente, subindo ao norte de Israel, tem uma outra região chamada Cesareia Marítima, onde Herodes, ele na época de Cristo constrói um porto mais poderoso do todo o mundo antigo para receber, e eu não quero falar sobre isso. Mas ali, naquela região, moravam pessoas, e aquelas pessoas que moravam ali não eram judeus, eram gentios. Eu vou explicar para você, na época do período interbíblico, desse período que se passa de uma página de Malaquias até Mateus, surgem 400 anos de história, e durante esses 400 anos de história não acontece nada da parte de Deus em relação ao homem, porque Deus faz um silêncio, mas tudo acontece no mundo. E uma das coisas mais importantes que aconteceram foi a ascensão do Império Grego. E os gregos, eles se tornaram uma grande potência do mundo, governado por Alexandre o Grande, que teve um tempo de vida muito curto, mas foi um cara muito intenso, um cara muito inteligente, que dominou o mundo. E a ideia de Alexandre o Grande não era dominar geograficamente, era dominar mentalmente. E ele não só coloca os seus soldados, as suas tropas em cada região que conquista, mas também faz com que eles ensinem aquele povo sobre cultura e sobre língua. E isso acontece em Israel. E quando chega a força do Império Grego, os judeus, eles vão se relacionar com outros povos. E aí a língua principal passa a ser no mundo, não mais, cada um tinha a sua língua, mas passa a haver uma língua universal, como hoje no mundo o inglês é universal. Se você for para qualquer lugar do mundo, se você parar lá na Índia, lá onde come jacaré, você vai chegar lá e vai estar lá no aeroporto, as placas em inglês, porque é a língua mundial. Mas por ensinarem a cultura e a língua, os judeus que se converteram, os judeus que aprenderam a cultura e a língua grega, eles eram chamados helenistas. E esses judeus que aprenderam isso, eles vão começar a haver uma miscigenação de raça. E aí todo esse povo que nasce, um homem judeu casado com uma mulher grega, e quando eles se relacionavam, eles não poderiam se chamar judeus, porque houve uma mistura. E esses homens, quando lemos na Bíblia chamada gentios, era um judeu que era casado com algum outro tipo de raça. E principalmente o mais forte eram os gregos, que tomaram e governaram Judeia durante muitos e muitos anos, até a ascensão dos romanos, que é o palco do Novo Testamento. E aí, lá em Cesareia Marítima, existia um homem chamado Cornélio. Esse homem era fruto de uma mulher judia e de um homem grego. Ele era gentio. E ele queria muito falar com Pedro, porque durante o mover apostólico que chega nas regiões do Mediterrâneo, ele ouve e percebe que Pedro estava a aproximadamente 22 quilômetros de distância até Jope. Então ele decide ir buscar Pedro, e quando ele chega na casa de Simão Curtidor, ele vai buscar Pedro, e Pedro tem um sonho durante esse descanso. E o sonho que Pedro tem é que ele via um pano muito lindo, branco, de puro linho, que descia do céu. E aquele pano que descia do céu, começava a descer por dentro dele animais que são impuros para o judaísmo. E ele começa a ver
a vir bode, ele começa a ver os animais, ele não entende aquele sonho. Ele fica confuso com o sonho, até que Cornélio bate na porta. E quando Simão abre a porta, diz: olha, eu quero falar com Pedro. Vai acordar Pedro, e Pedro vai atender Cornélio. E quando vai atender Cornélio, diz assim: olha, eu quero dizer uma coisa, eu quero muito que você vá comigo agora, lá em Cesareia, porque a minha família quer conhecer esse Jesus a quem você prega. Na hora que Pedro recebe essa informação, ele lembra do sonho. Ele diz: uau, agora o evangelho não é só para os judeus, mas é para toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação que não seja judia. Pedro então entende, ele se prepara e vai junto com Cornélio para Cesareia Marítima. E quando chega, ele prega para Cornélio e toda a sua família. Todo mundo se converte, ele batiza toda a sua família no Mediterrâneo. E aí são os primeiros não-judeus que se convertem. Glória a Deus por isso, porque eles abriram o caminho para mim, para você que não somos judeus, que somos gentios. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus vai para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então um plano muito maior, muito superior, Deus prepara, e nós fomos alcançados por esse plano. Nós, gentios, brasileiros, uma mistura de raças, uma mistura de um monte de coisa, nós nem sabemos quem somos na verdade. Tem sangue de tudo quanto é coisa no nosso sangue, gerando, rodando por aí, não importa. A graça que alcançou Cornélio, a graça alcançou a minha casa, a graça alcançou a sua casa, a graça alcançou a sua família. Por isso eu quero dar glória a Deus, porque alguém lá atrás abriu a boca, e quando ele abriu a boca, a profecia entrou para a eternidade. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga: tem poder nas minhas palavras. Eu posso declarar. E o poder da palavra vai muito mais além do que a teu tempo de vida. Entenda isso. Aleluia. Glória a Deus. Com essa luz do interior divina acesa, que Pedro vai dizer, agora eles poderiam ver com clareza todas as profecias dos profetas. Uau! Pedro para um pouco e diz assim: para que vocês possam entender o que é ser igreja, o palco da palavra profética precisa ser aberto dentro do coração de vocês, para que vocês possam entender o que os profetas profetizaram. O que eles receberam nos corações era divinamente correto. E tem uma coisa que é muito forte: ninguém pode tirar ou roubar de dentro de nós o que Deus colocou. Você pode perder casa, você pode perder carro, você pode perder um monte de coisa, irmão, saúde, um monte de coisa, mas uma coisa ninguém pode tirar de dentro de você, que é a sua fé, que é a certeza de que Deus está contigo, que Ele não te abandonou, e que o plano dele foi muito superior apenas do que chegar aqui e mudar de uma vida de derrota para uma vida de vitória. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E se eu fosse você, eu dava glória a Deus nessa noite. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo em Apocalipse 19. Apocalipse 19. No versículo 10 vai dizer o seguinte: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ai, ai, ai. O Espírito de Jesus, aliás, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que João está escrevendo aqui, gente? Ele está dizendo que o espírito de profecia
é daquele que foi predito pelos profetas. Ei, você lê a Bíblia para poder ouvir a mensagem. Vamos lá, gente, entenda isso. Vai dizer o seguinte, olha, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Profecia tem espírito? Está dizendo que o testemunho de Jesus, tudo que Jesus foi, tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou, o seu caráter, a sua grandeza, está baseado num espírito que foi lançado pela palavra dos profetas. Você está louco? Diga glória a Deus. Jesus não é uma obra do acaso. Jesus não é aquele que veio acariciar o nosso cabelo. Jesus é muito maior do que isso. O seu testemunho é profecia para mim, é o espírito da profecia. E por eu guardar o seu testemunho, eu também posso profetizar através do espírito da profecia, que é o seu próprio testemunho, que foi predito pelos profetas. Diga aleluia. Não tenha medo de abrir a sua boca. Não tenha medo de abrir a sua boca. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Esse testemunho que nós precisamos ter no coração, nesses tempos maus que nós estamos vivendo, pois todo o poder do diabo está se levantando seriamente, isso não é brincadeira. A maioria das pessoas está insegura, estão vacilantes e mudam de ideia a cada ano. Talvez esteja terminando o ano e você vai mudar mais uma vez, ou vai falar mais uma coisa que você vai fazer que você não faz. Assumir compromissos que você não assume. E quer dizer que o poder da palavra que você libera no dia 31 não tem poder para durar um ano. Nós precisamos entender, por isso hoje eu quis trazer a teologia, para você entender que não é apenas abrir a boca, como todo mundo ensina. Tem um espírito que vem por trás disso, que é através do testemunho. Quer dizer, nós servimos a Jesus pelo seu testemunho. Jesus, antes de ser assunto aos céus, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 6, ele disse assim, ó: sedes minhas testemunhas, seja como eu fui, rompa, cresça, aprenda a lidar com a dificuldade, aprenda a apanhar e ficar de pé, aprenda a ser julgado, aprenda a ser cuspido. Isso é ser testemunha dele, é andar firme nos dias maus, nos dias de solidão, nos dias de perdição, nos dias que o diabo está brincando de ser diabo. Eu guardo um testemunho daquele que foi fiel até a morte. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus está nesse lugar, Ele está aqui presente no nosso meio. Diga para o seu irmão, constância, constância, constância. Sabe o que é fácil, irmão? É desistir. Desistir é fácil. Você chegar hoje e falar assim, uma coisa, não vou fazer mais nada não, vou seguir mais não, é muito difícil. Servir a Deus é muito difícil. Se você acha que servir a Deus é muito difícil, o quão fraco você é na vida. Não é só com Cristo não, é com toda a sua vida. E todas as pessoas que falam isso são fracassadas. Entenda isso. Porque a coisa mais fácil da vida é desistir. Você pode acordar amanhã e falar assim, eu não vou trabalhar, não vou fazer mais nada. Porque muitas das vezes você trabalha e você não chega ao resultado desejado. Isso traz cansaço, traz tristeza, traz desânimo, traz mesmo, e vem forte, que no outro dia não dá vontade de fazer mais nada, porque você pensa, até duvida se tudo que você está fazendo está debaixo de um plano de Deus ou não. O que é difícil? O difícil é se levantar e todos os dias dar 100% de tudo que você tem. Se você não dá 100% de tudo que você tem para Deus, esqueça. Deus está cansado de um povinho medíocre, que dá tudo para metade para Ele, que faz as coisas de qualquer jeito para Ele. Eu estou quebrando alianças com pessoas que dão pela metade. Eu vou quebrar forte. Não pode se desistir, não pode. Deus não tem aliança com quem, pelo amor de Deus, seja homem, assume um compromisso com Deus e vai, pô. Assume um compromisso na vida com a família e vai. Assume um compromisso com tudo e vai, forte. Porque o difícil é continuar. Difícil é você levantar amanhã e dar os 100% de tudo de novo, sabendo que talvez não vai dar o resultado. E você levantar no outro dia e fazer o 100% de tudo e não dar o resultado. Isso é difícil. Mas o topo do sucesso é para aqueles que não desistem.
uma hora a vitória vai sorrir para você. Em algum momento você vai alcançar. A palavra profética é isso. Quando as bênçãos da vida estão sobre os nossos lábios, nós não vamos profetizar só hoje e vai acontecer. Não é assim que isso funciona. São 4 semanas que nós temos que estar aqui, pagar o preço que tiver que pagar. Mas hoje o trabalho foi difícil, eu estou cansado. E daí? Está todo mundo cansado do teu lado também, está aqui. Tem pessoas que estão aqui que têm filhos que são autistas, estão aqui. Tem pessoas que estão sentadas aqui que têm o vírus do câncer, estão aqui. Então deixa de ser frouxo, para de desistir, levanta a tua cabeça, porque o reino de Deus é para aqueles que vencem. O reino de Deus é para aqueles que não desistem. Coloca a mão no seu nome, no seu irmão, diga para ele: eu declaro uma palavra profética sobre a tua vida. O sucesso é para aqueles que não desistem. Eu declaro sobre a tua vida agora: você vai até o fim, porque melhor é o fim do que o início de todas as coisas. Está cansado? Se reanime em Deus hoje. Está desanimado? Solta esse desânimo hoje. Você tem que andar meio revoltado, entendeu? É incrível. Muitas das vezes você andar com pessoas que estão vendo que coisas não são normais e agem como se fossem normais. Isso é incrível, de perceber como pessoas não conseguem perceber que estão paralisadas e acham que estão andando. Chega uma hora que você tem que romper. A palavra profética é ruptura. A palavra profética é romper. A palavra profética é eu creio, eu acredito de todas as formas, de corpo, alma e espírito. Vai acontecer. O diabo não vai segurar você, meu irmão. Diga aleluia. Diga eu creio. Eu libero uma palavra profética sobre você e sobre a tua vida. E se eu fosse você, eu fazia assim para receber, ó. Que é assim que se recebe. Em nome de Jesus. Toda fraqueza, todo desânimo, toda angústia, todo cansaço, tudo aquilo que o diabo está trabalhando na tua mente, sabe? Fazendo de tudo para você parar, para você desistir. Hoje cai por terra. Cara, teve muita gente lá atrás que pagou um preço muito alto por nós aqui. Teve muita gente lá atrás que fez excelente, muito mais excelente do que fazemos aqui. Isso tem que nos incomodar. Muita gente lá atrás deu a vida. O que a gente dá? O tempinho que sobra. Deram a vida. Deram a vida. Aleluia. Nós não temos poder sobre Satanás por meio de conhecimento, mas apenas pelo testemunho de Jesus enraizado. Porque quando eu olho para Jesus, ele disse para aquela mulher encurvada há 18 anos: levante-se. E a mulher, é esse testemunho que eu guardo. E quando a enfermidade se levanta, eu digo: enfermidade, saia. Porque Jesus repreendeu a enfermidade e ela foi embora. Isso é ser testemunho. Isso é guardar o testemunho. É a luz que brilha, rompendo a escuridão. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão, bate forte na mão que está do seu lado, do irmão. Fala para ele: glorifica, crente. É tempo de avançar. É hora de profetizar. Não se profetiza sobre algo que está desenhado, está pronto. Se profetiza sobre tudo que está desconstruído. É aí que a palavra profética entra. Você não profetiza quando espera só uma resposta. Amanhã vai sair uma resposta. Não, é quando não tem nada. E Deus chegou. E Deus chegou. A terra estava sem forma e vazia. E Ele disse: haja, haja. É mal, haja, haja. E ouve. É assim que acontece. Aleluia. A palavra
profética, ela coloca em ordem o caos.